Você só vai amar o seu filho se você encontrar o amor por você. Não tem um pai, uma mãe que não diga que ama o seu filho incondicionalmente. E é natural que a gente sinta isso. Mas o amor incondicional não exige condições. É aquele amor de tipo, filho, você pode ser quem for ou pode fazer o que quiser que eu ainda vou te amar. Mas eu não sei se ele nasce junto com o filho. Talvez ele precise ser construído junto com o filho. Será que a gente, quando é criança, a gente sentiu que era amado independentemente de como a gente se comportava ou das escolhas que a gente fazia? Na minha lembrança, ele era carregado de condições, expectativas. Tirar uma nota boa, não brigar com meu irmão, comer tudo que serviam no jantar. Pequenas atitudes, elas pareciam que elas valiam mais do que só ser o que a gente é. Então, mesmo sem querer, a gente aprende que existem formas de se alcançar esse amor, condições mesmo. E isso é marcado na gente. Se eu entendi, mesmo que de forma inconsciente, que o amor precisa ser conquistado, que ele está em algum lugar fora de mim, o que eu passo a fazer é buscar formas para receber esse amor, que eu concluí inconscientemente que está do lado de fora de mim. Por isso que eu tento agradar, eu tento me adaptar, provar o meu valor, e eu faço isso repetidamente em busca desse amor. Muitas vezes a gente acha que quer respeito, que quer atenção, que quer afeto, que quer validação. Tudo isso é o mesmo pedido disfarçado. É esse amor que se desdobrou em outras formas. Então o problema é que enquanto esse amor não está aqui dentro, em mim, eu sigo dependendo dessas formas externas. Eu vivo para ser reconhecido. E aí eu vou tentando isso em tudo que eu faço. Seja no trabalho, seja no esporte, seja até como pai. E com os nossos filhos, o padrão se repete. Eu vou mostrar para eles que para eles receberem amor, eles precisam se encaixar dentro de certas expectativas. E aqui mora um enorme convite: transformar esse ciclo. Então, ao invés de eu educar pelo medo, pela cobrança, pela expectativa, é tentar educar pela presença, pela escuta, pela validação de quem ele é. Por exemplo, se você vai num restaurante com seu filho e ele dá um tilt, faz uma birra, você se incomoda, você sente vergonha do que os outros vão pensar, né? Você age no impulso, reage com autoridade. Todo pai já passou por isso, a gente já passou por isso. Mas se ao invés da gente corrigir a criança, a gente parasse para se escutar. Por que isso me irrita tanto? Né? O que eu tô vendo nele que é tão difícil para eu acolher? Por que uma criança ela precisa gostar de sair para comer num restaurante? E como assim eu espero de uma criança a capacidade de lidar com algo desconfortável para ela, se eu, adulto, não sei lidar com o desconforto em mim mesmo? Assim, de verdade, a gente não tá aqui para dizer qual é a magia para você usar que vai fazer o seu filho se comportar num restaurante. Não é sobre isso. É sobre você aprender a estar tão presente em você, com você, principalmente nesses momentos que você tá sendo desafiado, para que você não se perca de você. Esse é um super treino, porque isso é o que vai te permitir se conectar com o seu filho de verdade. Porque você está conectando com ele através de você, você está conectado com você. Mas por que isso é tão difícil? Porque provavelmente, em algum lugar da nossa história, a gente aprendeu a silenciar as nossas próprias necessidades. Você aprendeu a se desconectar de você para se sentir amado pelos outros. Outro exemplo. Você vai no mercado e o teu filho começa a gritar, talvez, porque ele quer um biscoito. Só que nesse contexto já tá cansado, tem um monte de gente olhando e, de verdade, a única coisa que a gente quer é que ele fique quieto. Pelo amor de Deus, para de dar esse show. Mas por trás disso, o que de fato tá acontecendo com você? Esse amor que concluímos erradamente
vir de fora também se desdobra na ideia que os outros têm de mim como pai ou mãe. Eu quero que todo mundo saiba a grande mãe que eu sou. Mas é justamente isso que me desconecta desse papel para agir de acordo com uma expectativa que eu crio do que o outro gostaria que eu fizesse. Confusão. Tudo que você tá vendo no teu filho ou na tua filha que te incomoda é uma parte em você que você aprendeu a não olhar. Essa é uma das forças dos nossos filhos, da família. Eles estão o tempo inteiro revelando pra gente tudo que a gente aprendeu a esconder. Mas que nesse ponto do vídeo já tá claro o quanto que afeta a nossa forma de pensar, de sentir e a forma que a gente age aqui dentro. Me desconecta de mim mesmo isso tudo. É o que me faz ir atrás lá fora de algo que eu não consigo dar para mim mesmo. Esse amor próprio. O que a gente tem que ter cuidado é pro ego não roubar esse lugar. Ele adora roubar esse lugar de amor próprio, né? Não é se amar porque você é bem sucedido financeiramente, porque você faz um esporte bem, porque você é um pai provedor. Isso tudo é condicional, são condições. O amor incondicional é amar inclusive aquilo em você que ainda é difícil para você. As suas falhas, suas dores, marcas, suas fragilidades. E quando a gente começa a olhar para isso com mais carinho, com atenção, não necessariamente para mudar, às vezes a gente precisa acolher, essas dores perdem força na gente. Elas param de controlar a gente. Elas estão presentes, mas não precisa ser a força que alimenta as minhas ações. E aí os filhos se tornam esse espelho, um espelho mega sincero, corajoso. Não só revelam essas dores, mas eles também nos motivam a fazer diferente, porque é difícil se livrar ou acolher essas dores. Então eles nos desafiam a amar a gente mais livremente, da forma que eu sou. E quando eu conseguir validar certas marcas em mim, eu vou ser capaz de validar as marcas deles também. Então repara, né? O trabalho de verdade é muito mais na gente do que nos nossos filhos. Parece até um passe de mágica, mas quando você resolve em você, aquilo também é resolvido imediatamente no teu filho. Só que não é mágica, é amor mesmo. Porque ninguém precisa te dizer o que você precisa fazer com o seu filho, se você estiver disponível para fazer em você antes. Isso é o que te abre para uma nova forma de viver aqui dentro. O estar presente na tua vida, e claro que não é sempre, nem o tempo todo, mas é sempre que você conseguir, vai te abrir para uma conversa em tempo real com seus filhos, com a vida. Tudo passa a ser um espelho que te revela o que está aí em você, te impedindo de se amar. O amor incondicional é você ser capaz de amar as tuas fraquezas. E por isso que entrar em contato com elas tem tanta força. Pode assustar, mas é mega libertador. Porque você não vai se livrar das suas marcas todas. Mas se você olhar com atenção, com presença, sem dúvida, elas param de assustar a gente. Elas param de envergonhar. Elas param de virar culpa. Elas param de controlar a gente. E por que os filhos são a maior força para você viver esse processo? Porque eles revelam isso para você o tempo todo. Com o maior amor do mundo, ele se colocou nesse lugar difícil de mostrar para você as suas dores, suas marcas. Se você não vê, se desconta neles. Por isso que é uma posição difícil de estar. E você vendo isso pode também se colocar no lugar de largar elas. O que não significa que elas não estarão mais presentes. Significa que elas estarão presentes para cumprir algum papel, para te ensinar alguma coisa. Então não é só uma questão de pensar positivo, é estar presente, conectado com o que está acontecendo para ver aonde isso que eu não gosto em mim ou que está me acontecendo vai me levar. Vou dar um exemplo mega atual em mim. Eu sempre sofri com lesão. É um saco, mas cada uma delas me ensinou algo diferente. Para deixar bem claro, não quer dizer que eu gosto de me lesionar, não é isso. Quer dizer que elas me mostram
onde a minha mente se apega, onde ela resiste. E o que eu posso fazer para tentar estar em paz, mesmo com a lesão, né? A lesão aqui representa uma dor, uma marca, um desconforto, uma dificuldade. Hoje eu tô lesionado. Não tô fazendo um monte de coisa que eu gosto. Isso me obrigou a estar mais comigo sem distrações. Não tem jeito. Me levou a uma atenção ainda mais profunda comigo mesmo. Eu vi a minha postura física fechada, os ombros caídos, o coração tá fechado. Tem algo que eu tô protegendo aqui. Eu não vou resolver as minhas lesões de verdade se eu não melhorar a minha postura. Só que eu não vou melhorar a minha postura física sem abrir meu coração. E óbvio que isso tem muito significado, mas é o que a vida está me pedindo. Esteja aberto, esteja disponível, confia e se conecta. E por isso que isso é um trabalho vivo. Se tá ou não com fome já muda minha postura diante da vida, imagina a quantidade de coisas que está acontecendo nesse exato segundo que está criando essa desconexão, uma separação de mim mesmo. E esse é o trabalho. Eu não gosto de me machucar, mas isso não pode diminuir o amor que eu tenho por mim. Amar sem condições é talvez o maior desafio da nossa vida, porque exige que a gente encare as nossas próprias condições internas, aquelas que limitam a gente, que ferem a gente e que fazem a gente duvidar de nós mesmos, de quem a gente é. E só quando eu começo a amar isso tudo em mim, eu fico livre para amar de verdade o outro, exatamente como eles são, com a história que a vida vai guiar para eles. Isso pra gente é o maior amor, aquele que ajuda os nossos filhos a fazerem as pazes com as próprias dores. Dores essas que inevitavelmente também vão vir de nós, pais. Passamos dores para eles, mas o que a gente tem que ensinar a eles é como lidar com elas, porque a dor não dá para ser evitada. E mesmo assim tá tudo bem. Exato. Quando existe amor de verdade, existe sempre espaço para cura. E existe liberdade. Os nossos pais, eles não fizeram nada errado. Eles cumpriram o papel deles. Para que você, só nós, pudéssemos descobrir esse amor verdadeiro na gente. Essa é a força maior que tem. Eu descobri o amor que eu tenho por mim mesmo. E esse é um grande desejo da Casa Maria e João. Para nós, a vida é o resgate desse amor em nós mesmos. Certo? Sem mais. Bom.